Ao contrário da maioria das linguagens, em Rust nós temos algumas variações do tipo de dado string. Tá? Então é muito comum surgir a dúvida, será que eu devo usar o string, ou uma referência para string, ou um string slice, ou um string literal? Então nessa aula de revisão eu vou comentar sobre os diferentes aspectos de cada uma dessas 4 variações. Então, para isso eu tenho aqui esse programa, onde eu escrevi 4 funções. A função recebe string, recebe como parâmetro strings completos. A função recebe referência para string, recebe uma empréstimo, né, uma referência de string. A função recebe string slice, é isso, né, ela recebe string slice. E, por fim, a função recebe string literal, ela tem aqui S2, um string literal. Beleza. Então vamos lá, pessoal. A string. O string é o tipo de dado clássico string, né? Se eu tenho o ownership dele, eu posso modificá-lo, eu posso destruí-lo e ele, enfim, funciona como um string da grande maioria das linguagens. Então aqui na função main eu vou testar o exemplo com um string. Então eu tenho SA, que é um string, e eu dou um valor inicial para string a partir do string literal AAA. Né? O string literal AAA é usado simplesmente para dar o valor inicial desse meu string completo. SA é de fato um string. Eu também criei o SB. O SB é um string, só que um string mutável. Né? O SA não é mutável, o SB é mutável. Aí eu dou um print aqui na tela e depois desse print eu ainda mostro o que eu tenho no SA e no SB. Aí eu chamo recebe string. Muito bem. Recebe string, ela tem como parâmetro o tipo string. Na maioria das linguagens isso aqui não teria nada de especial, mas em Rust tem. Por quê? Eu estou passando o ownership, a propriedade do string, da função main para a função recebe string. Ou, em outras palavras, a partir dessa linha 64, que eu chamei recebe string, tanto SA como SB se tornam inválidos, porque eu transferi a propriedade, o ownership de SA e de SB, para a função recebe string. Tanto é que aqui embaixo eu comentei, deixa eu descomentar ele, ó. Se eu descomento, dou um Ctrl S, o Rust Analyzer está me dizendo o seguinte para o SA, olha cara, tu não pode usar SA, porque esse valor foi movido, né? O valor foi movido aqui na linha 64. O que tem a linha 64? A chamada de recebe string. Então, no momento em que eu transferi o ownership, a propriedade de SA e SB para dentro da função recebe string, eu invalidei SA e SB. Se eu tento usar, erro de compilação. Por isso, deixa eu comentar ele aqui de novo, né? Senão não vou conseguir compilar. Lá na função recebe string, eu tenho agora ownership de S1 e S2. S1 e S2 são strings normais, né? S1 é um string imutável, S2 é um string imutável. Eu posso dar print neles. Se eu tento mudar S1, por exemplo, aqui eu estou tentando concatenar em S1 isso daqui, o ZZZZ. Eu não posso. Por quê? Porque o S1 é imutável. Eu ganho um erro de compilação. Não pode mudar uma variável imutável S1. Então, deixa eu comentar fora para não ter o erro. Já S2 é um string imutável. Então, eu posso concatenar em S2 isso daqui. Beleza. Só que o que acontece? Quando eu chego no final da função, S1 e S2 são dropados, são destruídos, e esses strings deixam de existir, eles deixam de ocupar memória. Porque como recebe string recebeu o ownership de S1 e S2, ao final da função, eles são destruídos. Então, assim, não é incomum tu passar ownership, passar string como parâmetro de função. Mas não é a forma mais comum também, né? Tu só faz isso quando realmente o chamador está abrindo mão desses caras aqui
e não vai mais usar eles de jeito nenhum, e eu quero mesmo que o ownership vá para a função. Então, tu usa parâmetros do tipo string quando tu queres transferir a propriedade dos strings da função chamadora para a função chamada. Se eu executar aqui, né, deixa eu levantar, deixa eu dar um clear, cargo run, e aqui a parte inicial, cadê? Tá aqui. Esse aqui é o exemplo que a gente acabou de olhar, tá certo? Antes eu tinha esses dois caras, a recebe string recebeu eles, depois de recebe string eu perdi o ownership, já não consigo fazer mais nada. Muito bem. Qual a forma mais comum de se passar parâmetro string em Rust? Na verdade, tem duas formas, né? Uma forma possível é essa daqui. Eu vou passar um empréstimo, uma referência do string. Então, a função recebe referência de string, ela recebe um empréstimo do string, ela não recebe o ownership. Então, o que é S1? S1 é uma referência para string, eu posso mexer no string à vontade. Só que quando a função recebe referência string terminar, o string não é invalidado, não é destruído. O ownership permanece com a chamadora. Então, o string passado ele continua válido lá na função chamadora. A diferença aqui do S1 para S2 é apenas o mut. S1 é imutável, S2 é mutável. Porém, em ambos os casos, recebe referência string, está recebendo um empréstimo dos valores, está usando, beleza, e depois, quando a função termina, ela devolve os caras lá para fora. Né? Aqui eu estou dando um print do S1, estou dando um print do S2. Se eu tento alterar S1 concatenando algo atrás dele, eu recebo um erro de programação. Por quê? Porque S1 não é, desculpe aqui, né? S1 não é mutável, não é mutável. Né? Já S2 é mutável. Então, se eu comentar aqui, essa linha tá beleza. Ok, o cara tá alterando S2 e beleza. Eu preciso colocar o asterisco na frente? Não, porque o compilador Rust detecta automaticamente, ele desreferencia automaticamente S2 e concatena ZZZ atrás de S2. Então, essa é a recebe referência string. Esta é uma maneira bastante comum da gente passar strings, né, temporariamente com empréstimos. Lá embaixo na main, eu tenho aqui, ó, exemplos com referência para string. Aí eu criei SC, que é um string, e aqui tá até esquisito, né? Vamos botar um C aqui para ficar coerente. E criei um SD, um string também, né? SC não é imutável, SD é mutável. Dei um print antes, printei aqui SC, correção ao vivo, né? Corrigi SC e SD, beleza. Aí eu estou chamando a função, passando o quê? Passando empréstimos, passando referências de SC. SC é string, referência de SC, beleza? E SD é string imutável, referência de SD, beleza. E eu estou passando uma referência mutável para a função. Isso vai me permitir mudar SD dentro da função. E aqui, depois da função, né, eu permaneço com os carinhas aqui fora. Então, é muito parecido com a situação anterior, apenas que no recebe string eu transferi o ownership e perdi lá na função chamadora main acesso a eles depois de chamar a função. Aqui eu não dei o ownership, eu passei o empréstimo. No que a função termina, lá fora, na função main chamadora, eu continuo tendo acesso normal, né, aos meus strings. Então, se eu for olhar aqui a execução, né, exemplos com referência para string, nós temos eles antes, né, como eu editei lá, deixa eu fazer o seguinte, clear, deixa eu rodar de novo, para pegar a versão nova ali. Cadê? Ups, aqui.
olha só, antes de chamar a função, eu tinha o CC e o DD, né? Lá a função recebeu o CC e o DD. Depois do retorno, o CC está igual porque eu passei a referência imutável para a função. Ao passo que o SD mudou. Por quê? Porque eu passei uma referência mutável do SD, a função recebe refstring, mudou o SD, e agora eu tenho aqui o SD modificado. Ou seja, ZZZ concatenado, né? Aqui recebe referência string, concatenado, né? Ao segundo parâmetro, que é mutável. Quando eu não estou tão interessado assim no string completo, eu posso passar um string slice. E essa é uma forma muito mais flexível de receber parâmetros. Então, na prática, provavelmente a forma mais usada para receber parâmetros do tipo string é o string slice. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho a função recebe string slice, ela tem S1, S2, S3, S4. S1 é um string slice, né, imutável. S2 também é um string slice imutável. S3 é um string slice mutável. S4 um string slice mutável também. Ok. Aí eu acesso os caras. Por exemplo, eu estou chamando para S3 uma função que torna tudo minúsculas. E estou chamando para S4 uma função que torna tudo maiúsculas. Então eu estou alterando S3 e S4. Posso, porque S3 e S4 são mutáveis. Né? Eu posso daí depois dar um print na tela de como eu deixei S3 e como eu deixei S4. Eu posso alterar S1? Não. S1 é imutável, né? Eu não posso pegar ele como mutável. Por quê? Porque ele é imutável. Então, deixa eu colocar aqui. Tá. O que mais? Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Vamos pegar o S3, vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou pegar o S3 e vou dar o mesmo push str que eu estava dando antes, tá? Vou botar aqui ponto e vírgula. Aqui, ó. Quando eu recebi um string, eu dei push str. Quando eu recebi uma referência para string, eu dei um push str. O que acontece se eu tento agora dar um push str no S3? S3 é mutável, tá? Vamos ver o que ele está me dizendo aqui, ó. Ele não tem um método push str para esse tipo de dado aqui. Tá? Então eu não consigo alterar o tamanho do S3. Eu posso fazer alguma coisa. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu posso fazer algo assim? Vamos fazer assim. Não posso fazer, tá? Por quê? Porque esse cara aqui não é mutável e, portanto, eu não posso colocar em S3. Ele está me dizendo isso, ó. Ele esperava um string slice mutável e eu passei para ele algo que é imutável. Então, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso daqui, mas eu posso usar o string e slice, né? E até posso alterá-lo se ele for mutável, desde que eu não mude o tamanho dele. Ok. Quer dizer, na verdade, eu posso tentar fazer outra coisa aqui. Espera aí. Eu vou aqui embaixo fazer um copy and paste. Eu tenho aqui, vamos ver, aqui, ó. Aqui eu criei, aqui embaixo é o exemplo, depois vem depois, né? Mas deixa eu dar um copy aqui e eu vou puxar para cá. Deixa eu mudar aqui, botar aqui XX, né?
xx é um string normal. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar em S4 xx, convertido para string slice. Dou um Ctrl S aqui e nós temos um erro, né? Então o que eu fiz? Eu criei o string xx com esse valor inicial, passei ele para aqui essa função, ela retorna para a gente, aqui ele não está mostrando, mas ela retorna para a gente o xx como um string slice mutável e tentei atribuir em x4. Ele não gostou. Se eu botar o cursor aqui, ele vai dizer, eu não posso atribuir a variável S4 porque ela é imutável. Isso tem a ver com a forma que eu declarei aqui em cima, tá? O mut significa que o string slice é mutável, mas S4 propriamente dita não é mutável, né? S4 propriamente dita não é mutável. Eu até posso colocar aqui o mut, e agora S4 é mutável, e tanto é que o erro sumiu aqui, tá? Deixa eu ver o que acontece. Vou dar um clear aqui embaixo. Deixa eu ampliar e vou dar um cargo RAM, cargo RAM. E temos aqui, erro de programação. Então vamos voltar lá que a gente passou batido esse erro de programação. Tá aqui o vermelhinho. Aqui, na verdade, né? Aqui ele ficou escondidinho aqui, tá? Mas ele está me dizendo o seguinte, que o xx não vive o suficiente. Aqui nós temos um problema de lifetime, tá? Porque eu estou tentando colocar em S4 e alterar lá fora, eu estou tentando colocar em S4 algo que está vinculado ao xx, é um slice do xx, e o xx morre aqui, estão vendo? A variável xx foi criada dentro dessa função. O ownership dela está dentro dessa função. Quando essa função termina, xx é destruída. E eu estou passando lá para fora um slice de uma coisa que é destruída aqui. Então, eu estou tentando passar para a função main chamadora um slice, uma fatia, né, um empréstimo parcial, né, fragmentado, né, um slice. Estou tentando passar para a função chamadora main um slice de uma coisa que é destruída aqui. E, obviamente, isso aí seria um pointer perdido se fosse C. O Rust não me deixa fazer isso, tá? Então, eu não consigo fazer isso daqui. Deixa eu voltar para a condição inicial, vou tirar esse mut aqui, porque eu não vou alterar o S4. E deixa eu deletar esse cara aqui, tá? Vamos voltar aqui para a condição inicial. Eu não consegui alterar o S3 aqui, porque ele precisava de um mut str e não é, né? Eu tenho aqui um cara imutável, esse string literal é imutável e eu precisava de algo mutável para o S3, eu não posso, né? Se eu botar S1 aqui, ele também não vai deixar acontecer. Por quê? Vamos lá. S1 não é mutável, né? Eu não posso alterar algo que é... Aqui, ó. S1 é imutável, eu não posso alterar algo que é imutável. O S3 eu posso também colocar ele aqui. Vamos lá, vamos tentar. O S3 é mutável, posso mudar o S3. Vamos mudar o S3 aqui. Não posso. Por quê? Porque embora S3 seja mutável, o S3 referencia algo mutável. E esse cara não é mutável, então eu não posso referenciá-lo. Então, assim, moral da história, o compilador Rust, ele está sempre de olho no que eu estou fazendo, né? E ele me diz, olha, não faça isso, eu não deixo. Via de regra, por quê? Porque o resultado equivalente seria um pointer perdido em C e C++, e por isso que ele não me deixa fazer.
Então, basicamente, eu posso tentar as coisas, recebendo um não, eu posso tentar entender o porquê do não e aí mudar a minha programação. O resultado é um programa muito mais seguro e confiável, né? Se o Rust compilou, as coisas estão mais ou menos bem encaminhadas. Não quer dizer que tem que está completo, porque pode ter erro de lógica, né? Pode ter erro de lógica, mas não tem aqueles erros de pointers típicos que a gente tem C, C++, tá? E aqui foi a mesma coisa, né? Se eu tentar alterar ali, eu não vou conseguir, porque eu não tenho push str para um string slice. Deixa eu completar aqui. Não tem esse método, né? O string slice ele não aceita push str. E aqui nós temos o carinha assim. Muito bem, voltamos à situação original e o que final eu consigo fazer aqui? O que eu posso fazer aqui? Eu estou recebendo dois string slices imutáveis, dois string slices mutáveis. Eu estou mudando os string slices sem alterar tamanho, né? Estou mudando eles em place. Estou mudando eles para minúsculas e para maiúsculas lá mesmo. E é isso. Não estou recebendo ownership de nada e, portanto, não estou destruindo nada que eu recebi aqui em cima. Na função main, exemplos com string slice, eu criei aqui SE um string e a partir dele SSE é um string slice. Eu estou usando a função sStringSlice. SF é um string e SSF é um string slice. E agora eu criei esse string slice não usando o método asstr, mas usando aqui o slice com colchetes. Eu estou dizendo aqui o seguinte, olha, pega o SF, que é um string, pega o SF, que é pega o SF, que é um string, pega uma referência para ele, mas referencia apenas do caractere 0 até o 4, né? E, na verdade, não é caractere, é byte, né? É até o 4 não inclusivo. E aí, isso é o slice, tá? Já no SG é um string mutável, e aqui eu estou criando um slice mutável, tá? Estou pegando SG um string mutável e estou criando um string slice mutável a partir dele. E finalmente eu estou aqui criando SH, um outro string mutável, e SSH é um string slice mutável também. Só que agora eu estou criando ele não usando a função asMultiString, né, como string slice mutável, eu estou colocando isso daqui na frente do string. Então, são 4 maneiras, pessoal, de criar string slice, tá? Método imutável, aqui a anotação dos colchetes imutável, no caso, eu tenho aqui como string slice imutável e usando essa anotação. E aí eu vou chamar esse cara aqui, né? Esse cara aqui, com as meus strings slice. Então, deixa eu dar um Ctrl S aqui, o recebe string slice, vamos ampliar, vamos dar um clear, cargo RAM, exemplos com string slice. Aqui estão os 4 carinhas que eu criei, e como é que funcionou? Lá na função, a recebe string slice, ela recebeu tudo direitinho, tá? Ela alterou o S3 para ficar tudo minúsculo e ela alterou o S4 para ficar tudo maiúsculo lá dentro dela, né? Lá dentro dela. E aí a main no retorno, o string slice E e o string slice F eram imutáveis, então eles permaneceram imutáveis, eles não mudaram, né? Só que
O SSG e o SSH, como eu passei mutável para a função, e a função lá dentro alterou, aqui fora a função alterou também, beleza? A forma mais comum de receber strings em funções é via string slice. E por quê? Porque ele é mais flexível. Por que eu digo que ele é mais flexível? Vamos olhar aqui na main. Depois disso que eu mostrei para vocês, exemplos aqui com string slice, depois de chamá-la com os carinhas lá como eu criei, aqui eu chamei uma segunda função, eu chamei recebe string slice uma segunda vez, passando um monte de coisa diferente aqui. Lembrem-se, o que o recebe string slice espera? Recebe string slice, espera um string slice imutável, string slice imutável, string slice mutável, string slice mutável, tá? Imutável, imutável, mutável, imutável, mas sempre string slice, beleza. Aqui na main, depois de chamar ela com os carinhos que eu criei, que são todos string slices, né? Eu chamei ela aqui. Olha só o que eu estou passando aqui. Eu estou passando uma referência para um string. SE é string. Eu estou passando uma referência para string. Pô, peraí, mas o cara lá espera uma referência para string slice. Tu pode passar uma referência para string? Pode. Tá? S2, o que eu estou passando? Um string literal. Pô, mas o cara lá espera uma referência para string slice. Posso passar um string literal? Posso passar um string literal. Aqui o SSG é um string slice mutável, então eu estou passando exatamente o que o cara queria, né? E aqui eu estou pegando SH, lembrem-se, SH é string, estou aplicando uma referência mutável dele, então estou passando uma referência mutável para um string. O cara esperava um string slice mutável. Pode? Pode passar. Então, o fato de que a função, ao exigir um string slice mutável ou imutável, né, ser capaz de receber também referências para strings e strings literais e um monte de coisa, torna essa abordagem aqui muito mais flexível. Então, a princípio eu recebo na forma de um string slice. A não ser que eu tenha que fazer manipulações sobre o cara que eu não consigo sobre um string slice, e aí eu posso receber uma referência para string. E nos raros casos onde sim, eu quero o ownership, eu quero a propriedade do string, aí eu recebo um string oficial. Tá? O quarto e último exemplo é string literal. Eu posso dizer, olha, eu só aceito string literal. Posso. Essa aqui é a anotação, né? A função recebe string literal, ela tem S1 um string slice, né, imutável, mas S2, essa anotação aqui quer dizer o seguinte, eu só recebo string slice estático, que é uma outra forma de dizer, é um string literal. Então, S2 só aceita string literal. Isso daqui é uma referência a lifetime. Lifetime são abordados numa sessão mais à frente do curso, então eu não vou entrar nisso aqui, apenas vou dizer para vocês o seguinte, ó, isso aqui significa string literal. E a recebe string literal está sendo chamada aqui embaixo, aqui, né? Está sendo chamada aqui embaixo. Eu posso chamar ela com strings literais de verdade. SLI é um string literal, então pode ser uma variável, né? Pode ser um string literal mesmo, ou pode ser uma variável do tipo, né, inicializada com string literal, e aqui SLJ, mesma coisa, tá certo? Que mais? E se eu tentar fazer o seguinte, eu vou criar SK um string,
a partir desse string literal, né? Vou criar aqui um slice dele e vou tentar passar dessa maneira. Aí não dá, tá? Aí não dá, aí ele vai reclamar que o SK não vive long enough. Tem a ver com aquele static, né? O argumento requerido é que SK é para estático, mas ele não é estático aqui. Me dá um erro de lifetime aqui. E como eu falei, por hora a gente não viu ainda lifetime. Isso vem mais à frente no curso. Beleza? Espero ter ajudado um pouco e não ter confundido mais ainda sobre quando usar, como é que funciona com um string, com referência para string, com string slice e com string literal. Tá? Então nessa aula a gente fica por aqui.